Bom dia pessoal, meu nome é André Baracho e vim trazer para vocês um vídeo que fala um pouco sobre falhas prematuras, falhas em motores, tanto do ciclo diesel quanto do ciclo Otto. O nosso objetivo principal vai ser falar sobre falhas no sistema de lubrificação, consequência das falhas do sistema de lubrificação, tá? Antes de qualquer coisa, nós precisamos saber o que é o sistema de lubrificação. O sistema de lubrificação é um sistema que tem a finalidade de realizar a lubrificação dos componentes móveis para evitar atrito e realizar também a diminuição da temperatura de alguns componentes. O sistema de lubrificação de alguns tipos de motores, da grande maioria deles, utiliza um sistema misto, que compõe um sistema de lubrificação por salpique e um sistema de lubrificação por pressão. O sistema de lubrificação por salpique ele tem grande utilização também em motores de motocicleta, mas nós vamos falar sobre o sistema de lubrificação dos motores de ciclo Otto utilizados em veículos automotores, tá? Veículos de 4 rodas. O óleo lubrificante, quando ele está no cárter, a árvore de manivela, quando ela gira, ela bate nesse óleo lubrificante e projeta esse óleo em diversas partes móveis do motor e até mesmo na parede do cilindro, na parede do bloco do motor. Essa projeção de óleo vai fazer com que o óleo atinja partes móveis, realizando a sua lubrificação, e também atinja partes que geram muito calor e assim eu consiga ter uma redução da temperatura. O sistema de lubrificação por pressão, basicamente, a finalidade é uma finalidade da bomba de óleo. A bomba de óleo ela vai succionar o óleo lubrificante do cárter e vai pressurizar dentro de tubulações no bloco do motor, cabeçote, árvore de manivela, comando de válvulas. Esse óleo ele vai circular em todos os componentes do motor e vai retornar ao cárter. Mas esse óleo lubrificante ele precisa ser filtrado. E aí é onde entram duas situações bem particulares. Quando a bomba de óleo ela succiona esse óleo do cárter, que ela vai pressurizar esse óleo nos componentes móveis, vai fazer com que aquela luzinha no painel, aquela luzinha espia que parece a lâmpada do Aladim, apague. Esse óleo ele precisa ser filtrado. Mas muitas vezes esse óleo, em alguns sistemas, ele passa primeiro por componentes móveis e em seguida um resíduo desse óleo é que vai ser filtrado. Esse tipo de sistema de lubrificação é chamado de sistema de derivação, quando o óleo é succionado do cárter e ele primeiro passa por árvore de manivela e alguns outros componentes móveis e em seguida é que ele vai passar pelo filtro do óleo para ser filtrado e voltar ao cárter. Então ele é parcialmente filtrado, ele não é filtrado totalmente. Isso dá um ganho ao motor em relação a filtro de óleo entupiu. Então eu mesmo com o filtro de óleo entupido, meu motor vai continuar sendo lubrificado. Só que isso tem um outro problema. Esse óleo que vai lubrificar essas partes móveis sem ser filtrado, ele pode ter partículas metálicas, ele pode ter pedaços de materiais que podem chegar a arranhar esses componentes móveis, causando um desgaste acelerado desses componentes móveis. É mais interessante nós termos um sistema de filtragem completa, onde o óleo lubrificante que é puxado do cárter, ele passa pelo filtro de óleo, a bomba puxa do cárter, succiona, manda esse óleo lubrificante para o filtro do óleo, o óleo é filtrado e em seguida é que ele vai passar pelos componentes móveis para a lubrificação. Isso é uma forma de garantir que o óleo não passe para componentes móveis com contaminantes. Só que quando eu tenho um filtro de óleo que entope, aí muitas vezes eu não tenho a lubrificação de certos componentes móveis, porque existe uma válvula de alívio de pressão antes do filtro que vai fazer com que esse óleo ele retorne ao cárter sem passar pelo filtro de óleo. Claro que isso são particularidades de sistemas para sistemas. Tem sistemas que têm estratégias um pouco diferentes, mas o princípio básico do sistema de lubrificação é esse. No sistema de lubrificação, o atrito entre bronzina e mancal
é um atrito que é um contato que pode ser muito danoso ao motor. Então, as bronzinas elas foram desenvolvidas e vem evoluindo cada dia mais os seus materiais de fabricação, para que elas não sofram desgaste com o tempo. Então, a bronzina é um componente aí fabricado de bronze, estanho, é uma liga fabricada de bronze, estanho, cobre. Na realidade, o bronze é uma liga de cobre e estanho, mas é assim, ele vai ter cobre, vai ter estanho, vai ter até alumínio na sua composição. E ela possui um revestimento, que esse revestimento vai conferir à bronzina uma resistência à abrasão, uma resistência ao desgaste. Essa bronzina ela evita que exista o contato entre o munhão ou o, a parte fixa lá do moente, o eixo e o próprio mancal ou a própria biela. Ela vai ter uma folga mínima, que é chamada de folga de óleo. Essa folga na maioria dos motores varia entre 2 centésimos e 5 centésimos. É uma folga muito pequena, que vai servir apenas para ser preenchida de óleo. Então, o óleo lubrificante, quando ele preenche esse espaço aí, essa folga, ela vai fazer com que a bronzina não toque no eixo, que pode ser o munhão ou o moente da árvore de manivelas, fazendo com que ela flutue. Mas aí é onde vem um grande problema. Se eu tiver um pedaço de sujeira, qualquer partícula metálica, qualquer partículazinha estranha, ela vai gerar um atrito ali entre o eixo e a bronzina e vai desgastar a bronzina. Vai causar um risco na bronzina, vai causar um arranhão na bronzina e vai causar um desgaste prematuro do meu motor, podendo gerar futuramente ruídos, barulhos e até fazer com que o motor trave, o motor estoure, vamos dizer assim. Se uma biela chegar a travar, um moente de biela travar, a biela pode partir e estourar o motor, tá? Então existe essa possibilidade aí também, mas claro, isso já é para um estado de folga muito acelerado, uma folga maior, depois de um certo tempo aí de uso desse motor. Mas a folga de óleo é um componente essencial que nós devemos medir sempre que nós estivermos fazendo um reparo de motor. Você abrir o motor, você precisa medir a folga de óleo, que é a folga que vai existir entre a bronzina e o eixo. Você vai medir com o súbito o diâmetro interno da bronzina. Você vai medir com o micrômetro o diâmetro externo do eixo, o interno da bronzina e o externo do eixo. E essa diferença de medidas vai ser a folga de óleo. Por que o nome folga de óleo? Eu já falei, é a folga que vai fazer com que o óleo circule ali ao redor do eixo. Mas se essa folga de óleo estiver muito grande, eu vou ter um vazamento de óleo nessa folga, um vazamento interno. Isso vai fazer com que a pressão de óleo do sistema ela diminua. E muitas vezes ela não consiga atingir partes mais altas, como comando de válvulas, balancinho, tucho. E o motor vai gerar um desgaste prematuro não na parte de baixo, mas na parte de cima do motor, lá na parte do comando de válvulas. E vai causar um baixo desempenho aí do meu motor. Então, é sempre importantíssimo nós medirmos todos os componentes, verificar se possuem arranhões, para que eu não tenha o desgaste do meu motor e assim o motor venha a ser danificado. As bronzinas, quando elas se desgastam, muitas vezes por causa de lubrificação, por causa de um empeno, por causa de alguma falha no motor, elas vão gerar a remoção dessa camada anti-fricção que possui na capa da bronzina. Então, essa camada anti-fricção, quando ela é arranhada, ocorre um amarelamento de bronze, um amarelamento do bronze muitas vezes. A bronzina ela remove aquela parte esbranquiçada que ela tem e fica o amarelo do bronze exposto. E esse amarelo do bronze ele não tem tanta resistência à abrasão quanto a parte branca, tá? O revestimento. E esse revestimento ele é desgastado muitas vezes por falta de lubrificação, folga excessiva, partículas de contaminantes, uma biela empenada, vai causar uma série de defeitos aí no nosso motor.
Vou deixar na descrição do vídeo o link com o manual de desgaste prematuro da Marley Metal Leve. Esse manual ele é importantíssimo para vocês estudarem. Vale a pena vocês lerem, relerem. Tem uma parte específica só sobre bronzinas que vai mostrar causa e falha do desgaste das bronzinas, qual a causa daquela determinada falha, qual a consequência daquilo ali, e você vai poder analisar como elas são danosas ao motor, tá? Tem relação a pistão, tubos, comando de válvulas, mas eu quero que você se detenha a bronzinas, porque nós vamos trabalhar mais sobre isso na aula que vem. E estude também, quando você terminar a parte de bronzinas, a parte de pistão, falhas em pistão, que é um tema bastante importante aí para você que quer ser um profissional da área de reparos de motor. Obrigado, pessoal. Até a próxima.